Bom dia, meus irmãos. Boa tarde, nem boa tarde, meu dia já. Meu dia e meia, 40, mais ou menos na hora que eu tô gravando. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês vão ver essa mensagem, mas Pai do Senhor Jesus, né? E bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Feliz ano novo. Que bom que Jesus permitiu a gente estar vivo nesse ano novo, para a gente ter mais um ano para buscar, mais um ano de propósito. Porque esse ano vai ser de propósito, de avivamento. Jesus tinha me falado isso, antes mesmo desse ano chegar, ele já estava me falando isso. E a palavra que ele tem para 2026 hoje, para esse ano de 2026, está em Colossenses capítulo 2, que eu vou ler aqui para os irmãos alguns versículos. Colossenses, carta aos Colossenses que Paulo escreveu, capítulo 2, do versículo 6 ao 9. Colossenses 2, versículo 6 ao 10. E o título é Níveis do Legalismo por meio de Cristo. Legalismo era a forma que a gente tinha antes, as tradições que a gente segue, porque quando a gente está longe de Deus, a gente acha que está livre, né? Acha que tudo é permitido, mas não. A verdadeira liberdade está em Cristo, né? E a gente tem que lembrar que a gente está livre em Cristo. A gente tem muita coisa para obedecer, tudinho, vontade de Deus, mas isso não é prisão. Porque a gente foi feito para isso, a gente foi feito para fazer a vontade de Deus, para ser parecido com Jesus. Então a palavra de hoje é essa aqui: livres do legalismo por meio de Cristo. Vocês vão entender daqui a pouco o que Jesus quer falar com a gente hoje, para esse ano. Essa é a palavra desse ano, né? A gente tem que lembrar. A do ano passado foi ficar firmado em Jesus, que foi o pastor Vagnão que falou. Ficar firmado, videira, que é Jesus. Esse ano é a gente se afastar das tradições humanas, se afastar mais do pecado, é isso. Eu vou ler aqui os versículos agora, do versículo 6 ao 10 de Colossenses, capítulo 2. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. E tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam, que têm base nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, mas não está em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude, fisicamente Jesus estava aqui, ele mostrava toda a plenitude da divindade, mostrava quem Deus era. E versículo 10 agora. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Amém, irmãos? Essa é a palavra. E o que Jesus está querendo dizer para nós aqui hoje, para esse ano, é para como a gente recebeu Jesus, como a gente se arrependeu e creu em Jesus, recebeu Ele como nosso único Salvador. Ele quer que a gente... Paulo aqui falando para os irmãos, e Jesus falando através dele para nós e para os irmãos naquela época. Jesus ou ele, né? Paulo. E Deus usa essa palavra, o que Paulo escreveu, para falar com a gente. Jesus está querendo dizer nessa palavra para a gente, como recebeu ele, que a gente continue com Jesus. Que a gente não pare de buscar Jesus, de estar firmado nele. Porque cada dia mais a gente tem que largar coisas do passado. A gente tem que negar mais o nosso eu. A gente tem que estar mais, como falou aqui, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Então, se na sua igreja tem o ensinamento certo da palavra, tem Bíblia, como está aqui nesse vídeo, que você continue com isso firmado e que você busque cada dia mais entender. E que a gente, como fala o versículo 8, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, a ideias. Filosofia é as ideias vãs é que é terreno, que é passageiro, que não é eterno, que não é de Deus, enganosa. Porque quando a gente pensa que as coisas humanas, as vontades humanas, as tradições, tá nos libertando, a gente tá celebrando, mas não, a gente tá ficando preso a um padrão e tá esquecendo que a gente tem que ser dependente de Deus. A gente tem que orar para Jesus. Se a gente quer ser livre, ore para mim, Jesus disse em Isaías. Orai para mim e serei salvo, Isaías. Já estava falando de Jesus ali, esse texto. Então sente que a verdadeira liberdade, sente que a verdadeira vida é em Jesus. E a gente tem que cada dia mais negar as pequenas coisas, renunciar, como Jesus disse em Lucas 9:23. Quem quiser vir após mim, quem quiser me seguir,
negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E tomar a sua cruz é cada dia a gente negar a nossa vontade. A gente reconhecer que a gente é pecador, mas que é pecador remido, e que a gente tem uma vida nova, que a gente nasceu de novo. Isso é carregar a cruz. A gente negar a nossa vontade. É essa cruz, é esse peso que a gente carrega, né? De negar a nossa vontade todo dia para fazer a vontade de Deus. Porque a nossa essência verdadeira, a gente foi criado para fazer a vontade de Deus. Só que o pecado, quando entrou na terra, tirou essa essência. A gente pensa que a gente foi criado para fazer as nossas vontades, seguir nossos sonhos. Claro que Deus bota sonhos no nosso coração. Mas se o sonho afastar a gente de Deus, a gente tem que negar até mesmo esse sonho. E que a gente venha negar tudo que nos afasta de Deus. Até aquelas coisas que a gente vê assim, que pensa que não vai atrapalhar, que não vai impedir o propósito de Deus ser cumprido, que a gente venha negar isso também. As coisas pequenas, como uma brincadeira que a gente pensa que... Uma brincadeira que a gente faz com os amigos, com os irmãos, e a gente pensa que aquilo não é pecado, não afasta, que aquilo não é pecado, não afasta, não desagrada o Espírito Santo. Aquela pequena brincadeira que a gente pensa que não vai atrapalhar, a gente viver o propósito, vai atrapalhar. Então a gente tem que negar as pequenas coisas, renunciar às pequenas coisas. Até costumes que a gente tinha antes, a gente tem que negar. E a gente tem que andar como Jesus. Então se a gente quer viver o propósito, a gente tem que ser livre em Cristo. E ser livre em Cristo é seguir os passos dele. É cada dia mais renunciar às nossas vontades. Porque se a gente consegue renunciar às nossas vontades, aí sim a gente está livre. Porque se a gente ficar grudado às nossas vontades, a gente está preso às nossas vontades. E se a gente está com a vontade de Deus, se a gente está olhando para Jesus, seguindo Jesus, é aí que a gente está livre. Porque a gente foi feito, a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus. E quem foi mais parecido com Jesus nessa terra foi Jesus, o Filho de Deus. Então a gente tem que olhar para Jesus, ser livre nele. E cada dia mais se entregar a Jesus, se converter cada dia mais. É isso mesmo, se converter cada dia mais. E buscar cada dia mais estar com Deus, perto de Deus, fazendo a vontade de Deus. E seguindo os passos de Jesus fielmente. Seguindo cada passo de Jesus, tudo que Jesus nos mandar a gente seguir. E se a gente fizer isso, a gente vai ser amigo de Jesus. A gente vai ser irmão dele. E em Romanos 8:29, se não me engano, Romanos 8:29. Obrigado, Espírito Santo, por lembrar. Espírito Santo nos lembra, irmão. Romanos 8:29, deixa eu abrir aqui para os irmãos. Romanos 8:29. Romanos 8:29. Aqui, Romanos 8:29, que o título é Mais que Vencedores. Vou ler do 28 e 29, para os irmãos entenderem. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que Deus conheceu, Deus conhece a gente antes de nascer, é isso que está querendo dizer. Pois aqueles que de antemão conheceu, Jesus nos conhece, de antemão, conhece mesmo antes de a gente nascer, já conhece a gente. Ele os predestinou. Jesus, ele destinou, programou. Esse é o propósito. Ele predestinou. Ele programou isso. Esse é o nosso destino, é ser parecido com ele aqui. Pois aqueles que de antemão conheceu Jesus, que é ele que nos conheceu antes mesmo de a gente nascer, ele também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Deus que nos conheceu antes de a gente nascer, ele predestinou a gente. A gente foi criado para ser conforme a imagem do Filho dele, Filho de Deus, que é Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, se a gente olha para Jesus, se a gente nega as nossas vontades, se a gente nega tudo que atrapalha a gente de viver perto de Deus, de viver realmente para que a gente foi criado, que é ser parecido com Deus, e ser parecido com Deus tem intimidade com Deus, sensibilidade com a voz do Espírito Santo, ouvir o Espírito Santo toda hora, sabe? Ter sempre uma direção. E a gente tem que buscar ser amigo de Deus. E a gente só consegue ser amigo de Deus se a gente andar como Jesus, se a gente orar como Jesus, se a gente buscar a Deus como Jesus. Então o que Deus está querendo dizer hoje é que a gente venha negar mais as nossas vontades, as vontades carnais da carne, e que a gente venha fazer a vontade do Espírito, a vontade do Espírito Santo. Porque a gente só é livre se a gente está com Deus. E a gente foi criado acima de todo propósito. Deus nos dá um propósito. Só que acima desse propósito, a gente tem que lembrar que a gente foi criado para ser parecido com Jesus. Então que a gente venha buscar ser mais parecido com Jesus nesse ano. E que a gente venha buscar viver o propósito de Deus e negar tudo
que atrapalha a gente viver esse propósito. Que a gente venha negar todas as nossas vontades para viver o que Deus tem para nós, para a gente viver do jeito que Deus programou, do jeito que Deus destinou, do jeito que Deus programou, do jeito que Deus viu a gente, que a gente venha chegar no nível que Deus já nos viu lá na frente. Que a gente venha chegar a ser mais parecido com Jesus cada dia mais. E que a gente venha negar até as pequenas coisas, as pequenas brincadeiras, as coisas que a gente fala. Que a gente venha negar tudo isso para viver 100% o propósito de Deus. E o avivamento só vai vir se a gente tiver renúncia. Tem que ter sacrifício, busca todo dia, orar todo dia, ler a palavra de Deus todo dia e buscar, pedir ao Espírito Santo para a gente entender todo dia a palavra profundamente, que Ele vai revelar o profundo para vocês. Peçam ao Espírito Santo e Ele vai revelar. E que a gente venha viver o propósito de Deus. Mas a gente tem que seguir os passos de Jesus e lembrar que acima desse propósito que Deus nos deu é ser parecido com Ele. E para ser parecido com Ele, tem que olhar para Jesus. Então a palavra que Deus tem para nós é a gente negar nós mesmos. Cada dia mais arrancar, deixar o Espírito Santo tirar de nós o que afasta dele e viver o propósito dele. Andar como Jesus, e andando como Jesus, a gente vai viver o propósito dele. E que a gente venha ser livre em Cristo. Essa é a palavra que Deus me deu. Ele me deu ontem, no último dia do ano. Ele disse, tu vai dar essa palavra amanhã. Tu vai postar no Instagram, que esse vídeo é pro Instagram primeiro. No YouTube também, que eu tenho um canal no YouTube, que eu tô começando lá. Então essa é a palavra para esse ano. E muito obrigado a todos que chegaram até esse fim de vídeo, quase 12 minutos de vídeo. Que todos fiquem na paz e que o ano de vocês seja de avivamento. Eu profetizo na vida de vocês que o ano de vocês vão ser de avivamento. Mas vocês têm que fazer a parte de vocês, que é negar tudo que atrapalha você. Tudo que afasta você de Deus, negue isso e siga os passos de Jesus. E assim você vai viver o propósito completo de Deus. Assim Deus vai completar a obra que Ele começou na sua vida. Deus abençoe vocês e fiquem na paz e recebam força, avivamento, intimidade com Deus agora, unção e graça e consolo na alma de vocês. Recebam agora em nome de Jesus e fiquem na paz. E esse ano vai ser de avivamento. Siga essa palavra que Deus falou com vocês, falou comigo também, e você vai conseguir viver o propósito. Siga os passos de Jesus e Deus abençoe e fiquem na paz. Recebam força e avivamento agora em nome de Jesus. Amém. E muito obrigado para todos que viram esse vídeo. Em nome de Jesus. Fiquem na paz em nome de Jesus. Fiquem na paz em nome de Jesus. Amém.